Realmente é uma... todo mundo vai tropeçar no campeonato. O Palmeiras tem a derrota por Vitória, por exemplo, em casa. O Palmeiras tem os seus tropeços também. O Fortaleza tem, o Flamengo tem, o Inter, que agora não perde 16 jogos. Mas aí é uma sequência, né? Uma sequência de tropeços que numa reta final não podem acontecer. O Palmeiras jogou bem contra o Bahia em Salvador? Não, mas foi lá e arrancou o resultado, ganhou. Palmeiras, no sábado mesmo, contra o Atlético Goianiense, longe de ter feito uma grande partida, mas foi lá e arrancou o resultado. Tinha que ganhar e ganhou. Então, o Botafogo, nesse ponto, ele falha muito. Isso também já falou muitas vezes aqui, é até meio óbvio, mas é um fato. Enquanto ele não ganhar um grande título, a chance disso acontecer é maior. Porque, mesmo que não tenham sido esses atletas que participaram, não eram esses jogadores no ano passado, do time titular, quase ninguém estava no ano passado. Mas mesmo que não tenha sido com eles o que aconteceu no ano passado, o clube carrega esse peso. O ambiente, a torcida, a tensão no primeiro tropeço desse, né, no primeiro tropeço que foi nessa sequência de 3 aí que foi Cuiabá, com certeza a tensão já foi muito diferente do que seria se fosse com o Palmeiras, porque o Palmeiras está ganhando nos últimos anos. O Botafogo não está. Então, quando o Botafogo tem um tropeço desse, já começa, e agora? E não é só de fora, lá dentro também. A gente tem, na história do futebol brasileiro, vários times que ficaram muito tempo sem ganhar. E enquanto não ganharam, eles tiveram, assim, derrotas absurdas, derrotas inexplicáveis. Então, enquanto o Botafogo não conseguir quebrar isso, e pode quebrar esse ano ainda, sábado tem uma final de Libertadores, enquanto ele não quebrar, vai acontecer. O time está mais fragilizado, mais exposto a isso. Então, até para a final de sábado, acho que o clima chega mais complicado emocionalmente do que chegaria dentro do normal. Inclusive, esse jogo recente Atlético e Botafogo, para mim, no emocional, ele foi muito mais favorável para o Atlético do que o Botafogo, pensando no jogo do fim de semana. Que o Atlético, além de segurar um 0-0 em casa, sem público, em casa, no Independência, não foi na arena do Atlético, sem público, com um jogador a menos desde o finalzinho do primeiro tempo, ele botou uma pilha no Botafogo, assim, e o Botafogo entrou na pilha. O Luiz Henrique acabou expulso depois do jogo, jogando garrafinha, o Barbosa foi expulso. Assim, o Atlético, ele irritou o Botafogo de um jeito e o Botafogo entrou. E isso vai ter peso na decisão de sábado. Então, enquanto o Botafogo não quebrar isso, essas coisas vão acontecer, não podem acontecer. Acho que vai ter uma hora que o Botafogo vai acabar ganhando e vai dar uma quebrada nisso. Mas é impressionante. Eram jogos que, mesmo se jogasse mal, tinha que arrumar o resultado, como o Palmeiras arrumou lá na Bahia e arrumou em Goiânia. Mas tem uma notícia quente aqui e que eu acho um absurdo. E a gente está sempre ligado em informação sobre o Luiz Henrique, tá? Que jogou a garrafinha lá no segurança, no estádio Independência. A Procuradoria do STJD pede a suspensão preventiva de Luiz Henrique do Botafogo. O pedido diz respeito à expulsão do jogador depois da partida contra o Atlético Mineiro por arremessar uma garrafa em um segurança no Independência. Eu vou dar minha opinião daqui a pouco, primeiro eu vou dar a notícia. A Procuradoria do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, entrou com um pedido na tarde dessa segunda-feira, ou seja, hoje, pedindo a suspensão preventiva de Luiz Henrique, atacante do Botafogo, pela expulsão no empate contra o Atlético Mineiro, né, que a gente já falou da garrafa. O camisa 7 do Botafogo foi denunciado no artigo 258, tá? Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Ele pode pegar de 1 a 6 jogos a mais do que já cumpriu de punição. A denúncia será distribuída a uma comissão e julgada, tendo a possibilidade de recurso ao pleno. Até lá, o atleta pode jogar normalmente. Logo, Luiz Henrique, por enquanto, está confirmado na partida contra o Palmeiras, amanhã no Allianz Parque. A partida que é confronto direto entre Botafogo e o Palmeiras, que estão ali na liderança do Campeonato Brasileiro. A Procuradoria também solicitou a suspensão preventiva de todos os membros da equipe de segurança do Botafogo e da Bromo Segurança, empresa terceirizada que foi contratada pela Arena Independência. O Atlético Mineiro foi denunciado por infrações nos artigos 206, dar causa ao atraso do início da realização da partida, por ter demorado 2 minutos a voltar para o segundo tempo, e também o artigo 257,
participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida, prova ou equivalente. O Botafogo também foi denunciado no artigo 257. Bom, dando a minha opinião, primeiro, se o Luiz Henrique receber muitos jogos de punição, isso é uma vergonha. Ele jogou uma garrafa de plástico e se você for ver as imagens, tá? O segurança dessa tal Bromo aí, né, que da empresa particular, ele pegou uma grade e ameaçou jogar na delegação do Botafogo. Né? Estavam ali os seguranças do Botafogo, num tumulto, o cara pegou a grade, tem imagens mostrando isso. Então, naquela situação, foi um absurdo do estádio que foi usado pelo Atlético Mineiro. Tá? É bom a gente deixar isso claro. O Atlético Mineiro também não proporcionou ali estrutura nenhuma para evitar um confronto. Pelo contrário, um segurança despreparado, inclusive, pegou uma grade e ameaçou jogar em cima de seguranças e da delegação do Botafogo. Agora, jogou uma garrafinha, o VAR foi acionado por jogar garrafa. Futebol brasileiro já é uma vergonha. Já é esse teatro patético. Aí agora o STJD, que não serve, na minha opinião, pra nada, nada. Eles só servem para querer aparecer e ganhar mídia quando tem alguma situação como essa. Uma garrafa, gente, de plástico foi jogada pelo Luiz Henrique. Ele errou. Mas só a punição de um jogo pela expulsão, pra mim, já é muito. Já é muito. Ainda vem o STJD agora. Gente, se tirar o Luiz Henrique do jogo decisivo contra o Palmeiras por causa da garrafinha, isso aí vai ser um escândalo. Olha aí, ó. É uma garrafinha de plástico que ele jogou ali. Vai ser um escândalo se o Luiz Henrique ficar fora de um jogo decisivo contra o Palmeiras por causa disso. Mas a gente sabe, de STJD, CBF, dá pra esperar tudo, só não dá pra esperar coisa boa. Coisa boa raramente vem dessas entidades. E aí é o futebol brasileiro de novo sendo uma várzea, de novo sendo uma coisa patética. Flávio Prado, não dá pra levar a sério arremessar uma garrafinha. Dá até vontade de falar, seu bobo. Não jogue garrafinha de plástico nos seus amigos. O STJD vai punir você por isso. Vai jogar garrafinha de plástico nos seus amiguinhos? É isso que virou futebol brasileiro. Parece creche. É um teatro ridículo, Flávio Prado. Bom, aí tem alguns fatores importantes. Primeiro, claro que esse Tribunal Ecos, eles querem aparecer. É um momento ótimo para aparecer, decisão da competição, então eles aparecem. Eu sempre falo, eles dão punições pesadas, aparecem pra caramba, depois eles levam, né, pra uma coisa mais mansa. Segundo, o VAR enche muito o saco no Brasil. Não tem nada que o VAR ficar olhando. É um VAR ou é um dedo duro? É um X9, essa porcaria, né? Eles ficam enchendo o saco. Qual foi a relevância o VAR é para evitar erros crassos. Acabou o jogo, está tendo uma briga lá fora, o que tem que olhar no VAR? Sem encheção de saco, não aconteceria em lugar nenhum no mundo. E terceiro item, ele é político. Se houver interesse político em suspender o Luiz Henrique, ele será suspenso. Se não houver, ele não será suspenso. É um esquema, funciona como esquema político. É único e exclusivamente político. É meio que assim, ó, nós queremos que aconteça isso. Agora vocês achem a justificativa legal para isso. Exatamente isso. Eu sempre dou exemplo, Fluminense e Portuguesa. Se fosse tudo que aconteceu com a Portuguesa e fosse com o Fluminense teria esquecido de mandar um aviso, né? O advogado do Fluminense teria esquecido de mandar um aviso para o Fluminense, o jogador que estava suspenso e tal. Eles tirariam os pontos do Fluminense e subiriam a Portuguesa? Óbvio que não. Aconteceu porque era o contrário. Havia interesse de favorecer o Fluminense, mais uma vez, como já aconteceu várias vezes nesse tribunal. Então, o Botafogo vai ter que trabalhar politicamente, porque aí é uma questão única e exclusivamente política. Eles gostam de aparecer e são bem sugestionáveis à politicagem. E essa possibilidade de punição, hein? De 6 jogos até pro Luiz Henrique por ele jogar garrafinha de plástico. Vale deixar claro, tá? Os seguranças da Arena lá Independência, um deles, eu vi a imagem, pegou uma grade e ameaçou jogar, tá? Nos seguranças do Botafogo, ali na delegação do Botafogo. É ridículo, né, Bruno e Mauro Betti?
Uma coisa, o STJD falam em suspensão preventiva, ou seja, deixar o cara suspenso até que julguem. É uma coisa totalmente fora do normal, não faz nenhum sentido. Foi uma confusão ali, ele fez bobagem e acabou expulso por causa disso e não jogou no fim de semana. Ele perdeu a cabeça ali, mas nada mais que isso. É exagero imaginar outra coisa ainda mais preventiva. Julga aí, e aí vai ver quantos jogos pega, mas isso aí seria interferir no campeonato, e acho que nem é essa a intenção. Acho que a intenção é querer aparecer, acho que nem vai acontecer isso, mas a intenção é mais chamar atenção, se colocar nos holofotes no momento que o holofote tem que estar voltado para o campo. Amanhã tem um jogo gigantesco entre Palmeiras e Botafogo, estamos numa reta final de campeonato ali, time brigando para não cair, time brigando para chegar na Libertadores, briga pelo título. Então quem tem que estar no holofote são os jogadores, são os clubes, não o tribunal, né? Então, mas muitas vezes em reta final de campeonato o tribunal aparece com uma possibilidade de mexer em alguma coisa, que é uma coisa, cada um tem que se colocar no seu lugar e dentro da sua importância. A gente fala muito de árbitro que gosta de aparecer, é incrível como muita gente gosta de aparecer. Se cada um fizer o seu, sem querer ultrapassar os limites, né? O STJD, o Tribunal de Justiça Desportiva, tá bom, julga o que tem que julgar, quietinho, discreto, toma as decisões e pronto. Não precisa, né? Árbitro não precisa aparecer, auditor, enfim, os membros do Tribunal Esportivo não precisam aparecer, dirigente tem que aparecer menos. O futebol é dos jogadores e tem que deixar eles aparecerem nessa reta final de campeonato. Mauro. Não tem nem... É uma pé, a gente é obrigado a falar, até porque a notícia acabou de sair, mas é um negócio só inacreditável que o Brasil, não só dentro de campo, mas em outros campos de atuação, o brasileiro já desmoralizou inacreditável. E não é só pelo Zap, até com essas manifestações que chegam, como ele já destacou aqui com o Manolito, em relação, nossa, pilhado, estou deixando de lado essa questão, mas outras coisas assim, que são não inacreditáveis, que são incríveis. A gente já viu coisas assim absurdas. A final do Brasileiro de 97, quando o Edmundo força a expulsão, porque havia como ele cancelar, digamos assim, o cartão vermelho para o jogo de volta no Maracanã entre Vasco e Palmeiras, o que não haveria se fosse a suspensão pelo terceiro cartão amarelo, então ele é expulso premeditadamente, como já havia acontecido com o próprio Edmundo atuando pelo Palmeiras, e agora esse negócio que é inominável, né? Quanto à expulsão em si, faz parte ainda do próprio protocolo, quando há alguma irregularidade, quando há algo que aconteceu, eu teria expulsado. Se eu sou VAR, eu chamo o árbitro e falo, olha, o atleta, qualquer que seja, tirou uma garrafa, ainda que de plástico, ainda bem que era de plástico, né? Em direção a quem quer que seja, você não pode fazer isso, eu daria expulsão, não vejo esse problema, ponto. Agora, daí, mais do que isso, não. Nesse momento, na véspera de um jogo espetacular como esse que vai ser amanhã entre Palmeiras e Botafogo, menos ainda, e mesmo se não fosse um jogo espetacular, não fosse, e como destacou também o Bruno Prado, suspensão preventiva porque ele pode sair do Brasil por conta disso, quer dizer, negócio, vou ter que dar um habeas corpus, quer dizer, negócio absolutamente inominável, extrapolado, exagerado, é evidente que não vai acontecer e não deve acontecer nada. Eu expulsaria um jogo de suspensão e já fez muita falta no sábado, no decepcionante empate do Botafogo contra o Vitória, no melhor momento do Vitória do Brasileiro, também não é algo por acaso, o Vitória vive uma sequência boa e é mais um azar que teve o Botafogo sábado no Rio de Janeiro, mas evidentemente, além disso, repito, só não é inacreditável que o Brasil há muito tempo já desmoralizou o inacreditável, sobretudo em alguns tribunais de fancaria. É meio bizarro, né? Isso no futebol brasileiro é muito bizarro. Sempre tem alguém querendo aparecer, sempre tem alguém querendo chamar atenção em cima de alguma coisa. Uma garrafinha plástica, já não era para ter chamado o VAR, gente. Numa situação como essa, o jogo já tinha acabado, o cara jogou uma garrafinha de plástico. Agora, só tem que tomar cuidado o Luiz Henrique, hein? Porque o Luiz Henrique eu tô vendo aí que tá começando a fazer postagenzinha, com nova namorada, mandando recado pra ex. Esse deslumbramento é perigosíssimo. Essas coisas que eu não vejo em Palmeiras, tá? Não vejo. O Estevão tá aí, 17 anos, novinho, o Endrick também, não aparecem em polêmica, não aparecem em situações como essas. Bom, mas vamos ver aí o Luiz Henrique que tá jogando um bolão e eu acho que nessa situação não mereceria nem tocar no assunto punição.